Segundo muitos pensadores, Augusto Comte foi o primeiro que estabeleceu a ideia de entender a sociedade a partir de aspectos metodológicos, pesquisas relacionadas à ciência. Não que ele venha ter criado uma teoria própria para estudar a sociedade, estabelecendo assim uma compreensão da sociedade dentro de uma perspectiva sociológica. Isso vai acontecer, segundo estudiosos, com Emile Durkheim. Entretanto, Augusto Comte ele vai abrir a porta, ele vai iniciar a discussão e a possibilidade de se olhar para a sociedade dentro do aspecto científico. Nesse caso, ele pode ser considerado como o pai da sociologia. O francês Augusto Comte nasceu em 1798 e veio a falecer em 1857. Defensor do cientificismo, aquela ideia de que a ciência responde acerca das indagações humanas, ela é a forma confiável, a autoridade infalível para dizer aquilo que é uma realidade. Nesse caso, sua teoria vai se fundamentar basicamente nos três estágios da sociedade. Comte vai dizer que, ao estudar a sociedade, nós podemos ver o desenvolvimento ao longo do tempo. Os povos antigos viviam dentro do misticismo, da religião. Nesse caso, os povos primitivos eram considerados ainda o primeiro estágio da sociedade. Eles ainda estavam infantilizados com a ideia da religião, conhecimento respondido através da mitologia. Nesse caso, o conhecimento infantil que demonstrava ainda um estágio inicial do ser humano e a sociedade. Entretanto, ao passar esse primeiro momento da sociedade, ela vai se desenvolvendo, vai evoluindo, segundo Comte, chegando ao segundo estágio, o estágio filosófico, não mais agora o estágio religioso, mas o segundo estágio, que é o estágio filosófico, no qual o uso da razão agora é desenvolvido para entender e compreender as coisas. O ser humano desenvolveu nesse estágio. Entretanto, ainda não atingiu a maturidade. A maturidade vai ser alcançada através do estágio final, que é o estágio da ciência. Nesse estágio, a sociedade agora vai compreender as coisas a partir das pesquisas científicas, chegando à realidade, ao entendimento real das coisas. O estágio máximo que a sociedade alcançou ao longo desse progresso histórico. A nomenclatura estabelecida para ele explicar esses três estágios é que o primeiro estágio é o estágio teológico, o segundo estágio é o estágio metafísico e o terceiro estágio, que é o estágio da ciência, é o estágio positivista, positivo. Por isso que ele vai desenvolver um movimento que vai ser muito conhecido como movimento positivista, que vai influenciar muito a nossa educação, com Marquês de Pombal, que vai vir substituir os jesuítas. O positivismo é um movimento filosófico encabeçado por Comte que vai trazer a ideia do progresso, do desenvolvimento, a sociedade crescendo e atingindo a sua maturidade. O positivismo vai ser um movimento muito forte já no período da modernidade, início da contemporaneidade, que vai abarcar vários aspectos da sociedade, aspectos sociais, aspectos econômicos e outros, tendo como princípio sempre o culto ao homem, sempre o culto à capacidade humana, ao progresso, ao desenvolvimento. Podemos perceber que o positivismo está alinhado com a ideia do evolucionismo, teoria também desenvolvida por uma vertente da ciência. Nesse caso, nós temos aí realmente um embasamento que está fundamentado em uma teoria
que não tem a sua comprovação. Por isso, a questão da realidade humana, desse progresso, é muito questionável. O ser humano, por mais que ele consiga se desenvolver através da tecnologia, que isso é comprovado ao longo da história, o ser humano ele permanece sendo o mesmo na sua essência. O homem hoje, por mais que ele está cerceado por tanto conhecimento, tantas tecnologias que favorecem a sua vida, isso não condiz com a realidade de que ele é superior aos homens do passado. Pelo contrário, o ser humano continua tendo as suas mesmas dificuldades, a vida humana continua apresentando as mesmas complexidades e aspectos que, na realidade, não mudam de geração a geração. Portanto, a questão do positivismo é algo influente na nossa realidade, entretanto, precisa ser analisado de uma forma mais crítica e racional. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido aí as primeiras formulações das sociais, do estudo da sociedade, a partir do pai da sociologia, Augusto Comte, e o seu positivismo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!